PEC de transição propõe retirar quase 200 bilhões fora do teto de gastos. Ibovespa finalmente volta a respirar. E os Minas, o que está acontecendo com a siderúrgica nesses últimos dias? Será que vale a pena comprar? Eu sou o RDK e no vídeo de hoje vamos abordar estes temas, então bora pro vídeo. Antes de continuar, galera, se você puder ajudar esse canal, tá? Eu agradeço fortemente se você puder deixar o seu like. Então bora lá. A verdade é que a PEC que propõe a retirada de quase 200 bilhões, tá, do teto de gastos, limita o crescimento das despesas do orçamento do ano anterior. Ou seja, tá? Aquela mesma desculpa que tinha antes sobre ter estourado o teto de gastos volta a se repetir. Só que dessa vez eles querem deixar de fora o Bolsa Família, ocupando ali cerca de 175 bilhões e 23 bilhões para investimentos, provavelmente arrecadação maior. Tá, qual é o problema disso tudo? Eu acho que as pessoas se esquecem um pouco do real propósito desse teto de gastos, que ele foi criado para realmente limitar os gastos do governo. Então, não deveria ser algo tão simples quebrar esse teto. E as pessoas acabam não levando isso tão a sério. Só que, para pensar comigo, quando isso foi criado? Depois de 2015, né? Depois de todo aquele problema, impeachment, crise, todos aqueles gastos desenfreados que o governo tinha, chegaram a essa conclusão de que deveria ter um teto de gastos para o governo. E aí foi criado o teto de gastos. E o próximo governo assumiu, veio uma pandemia, começou a quebrar o teto de gastos novamente, e agora acabou a pandemia, o próximo governo quer quebrar o teto de gastos novamente, e tudo se encaminha para o que aconteceu no passado, tá? É o mesmo esquema ali de 2015, onde a Dilma sofreu, mas por gastos desenfreados dos governos passados, não foi necessariamente do governo dela, tá? Uma economia não se acaba de um ano para o outro. E o que eu mais vejo nos comentários é pessoas defendendo, tá, esse gasto com a justificativa de que e o outro governo, o quanto que ele quebrou do teto de gasto. Mas na real circunstância, devemos questionar qualquer governo que quebre o teto de gastos, tá? Não é qual governo quebrou mais o teto de gastos. Devemos cobrar de todos para que eles não quebrem o teto de gastos, porque no final das contas, quem paga somos nós. Quando a inflação estiver novamente lá em cima, taxa de juros alta, quem vai pagar são as pessoas que precisam ali se locomover. Você tem que pegar sua gasolina, comprar seu arroz, seu feijão. Tudo isso vai estar embutido ali os impostos e você, no final das contas, vai pagar da mesma forma, tá? Então, essa discussão de que tal governo quebrou o teto de gastos e agora o próximo pode quebrar também, é uma discussão boba, tá? O certo é cobrar para que governos não quebrem o teto de gastos. Essa PEC de transição ela ainda não foi aprovada, tá? Ela começou a transitar agora com os votos que foram adquiridos pelo PT, mas ela ainda tem que passar por um processo ali de votação, onde que no segundo turno ali mais pessoas ainda precisam votar. É possível que ela sofra ajustes até a data, até o ano que vem, e com essa PEC de transição ainda sendo uma incerteza, o mercado financeiro anda muito estável, tá? Nesses últimos dias. Inclusive o Ibovespa não para de cair, sobe novamente, cai novamente, e principalmente porque o próximo governo ainda nem anunciou quem será seu ministro da Economia, o que deixa mais volátil ainda o mercado. O Ibovespa na data de hoje sofreu uma alta bem expressiva, até ele saiu aqui dos 108 mil pontos para 111 mil pontos, um aumento de 2%, finalmente, tá? Visto que o Ibovespa vinha de uma queda muito grande, finalmente dá uma respirada. Não sabemos se isso vai desenfrear uma alta agora ou se foi só uma leve respirada antes de afundar mais e mais. É uma incerteza, tá? Não dá para tentar prever o Ibovespa. O certo é que, enquanto ainda não forem ajustados esses quesitos, que é a transição do próximo governo, ainda vai ser muito volátil, tá? E principalmente porque não sabemos quais são as medidas, não sabemos quem é o ministro da Economia, o que eles pretendem para o próximo ano. Até agora, a única coisa que temos é a PEC de transição, que eles querem estourar o teto de gastos, mas
mas nada de muito relevante. Falando um pouco agora sobre Usiminas, tá? Porque devo deixar um adendo aqui que nada que eu vou falar sobre Usiminas é uma recomendação de compra ou de venda, tá? Vou estar expondo apenas a minha opinião, o que eu faço. Eu vou mostrar aqui para vocês a Usim 5, que é um ativo que eu tenho na carteira, tá? Usiminas, uma siderúrgica, atualmente para mim a mais descontada do setor, porém você tem que estar ligado a algumas peculiaridades do ativo, tá? Não é simplesmente achar que é sair comprando. Vamos lá. Atualmente, cotada a 7,76. Ela veio de ontem, teve uma queda muito expressiva, tá? Ela já se recuperou na data de hoje, então você vê que não foi mera especulação. Não sabemos se agora ela vai continuar subindo ou se ela pode começar a cair, tá? É uma incerteza. Mas o certo é que ela é sim uma ação bastante volátil. Mas o porquê e ela é tão volátil? Vamos lá. Lembrando que a Usiminas, ela recentemente, ela iniciou um reparo na Coqueria 2, tá? E para o ano que vem, ela tem uma parada do Alto Forno 3, onde que ela também vai realizar reformas. Isso já estava programado para a companhia e ela disse que 2,5 bilhões, tá? Eu lembro que era uma quantidade alta que ela teria de investimentos para as próprias reformas, tá? Isso é normal de uma empresa. Só que o Santander aqui estima que pode ser uma queda anual de 50% do EBITDA, tá? É certo que o lucro dela vai cair tanto assim? Não, não sabemos como vai ser o cenário do minério de ferro no próximo ano. Então, é uma commodity, minério de ferro, então sempre que o minério de ferro sobe muito, a Usiminas tende a subir também. Se o minério de ferro cai, a Usiminas também vai cair. Mas qual é a vantagem, tá? É que se você se acostuma um pouco com o ciclo do minério de ferro, dá para você prever um pouco, tá? Entre aspas, impossível prever o mercado, principalmente porque o mercado precifica o futuro. Então, se você pensar que a Usiminas está caindo tanto, é porque o mercado já está precificando, tá? Se eu olhar aqui no último ano aqui, ela veio de R$ 12, chegou a 16 e cotada agora a R$ 7. É porque o mercado já precifica uma queda nos resultados, tá? Isso é fato. Se você olhar aqui nos eventos corporativos, tá? Os dividendos da Usiminas, você pode ver que ela veio aqui, ó, até 2009, pagou bastante, 2010 ainda, pagou um bom dividendo, um bom payout, só que 2011 até 2020 ela pagou quase nada de dividendos, tá? E 2021 e 2022 ela voltou a pagar novamente. Isso é muito comum com ações cíclicas dessa forma, tá? Elas durante um período pagam bastante e durante o período ela para de pagar. Se você olhar aqui as cotações da Usiminas, você vai ver que ela já foi cotada há 5 anos atrás, tá? A R$ 7. Chegou ali durante a pandemia a R$ 3, chegou a ser cotada a R$ 20. O que é mais interessante de commodities desse tipo é você não pagar caro, tá? Quando essas ações estão no seu auge, estão no momento ali que elas estão pagando muito, possivelmente é o momento para você ficar fora. É o que muitas pessoas acabam fazendo ao contrário, porque eles compram essas ações igual a Usiminas quando ela está lá nos R$ 20, ou compram Petrobras hoje pagando um payout tão elevado, e elas esquecem que essas companhias elas passam por momentos difíceis, tá? Não dizer momentos difíceis, mas por momentos que o lucro dela cai bastante. Então, neste momento de alta, ela paga muito e depois ela paga menos, mas isso é normal, tá? São companhias cíclicas. E com isso, muitas aqui, o Santander rebaixou a Usiminas para neutro, tá? O status de compra. E vários analistas falam que não é o momento de se comprar Usiminas. Só que como o investidor buy and hold, tá? Um investidor que pensa no longo prazo, eu penso da seguinte forma, tá? Uma empresa aqui que está negociada com um PVP tão baixo, tá? O dividend yield dela eu não vou considerar porque, igual eu disse, ela pode ser para o ano que vem, o que provavelmente deve acontecer, ela não pagar o dividend yield tão alto, ela deve pagar migalhas, tá? Então não vai esperar muita coisa. O PL, a mesma coisa, ela tá com o PL tão baixo porque ela teve uma queda muito grande e o dividend dela, o dividend yield foi alto, só que é uma empresa
é uma boa empresa, tá? Ela tem um valor de caixa neste momento, a dívida dela não é muito elevada, o patrimônio líquido dela é um bom patrimônio. Então, um investidor de longo prazo deve pensar de que forma? Comprar essas empresas na baixa, tá? Pensando no futuro. Não é recomendação para você, tá? Eu estou dizendo o que eu faço e você é responsável pelo seu dinheiro, por favor. Então, o que eu faço com os Minas hoje, tá? Eu tenho aqui somente 60 ações, tá? Que eu comprei aqui num preço médio de 7,17, representa 5% da minha carteira. Eu posso comprar mais de Uzi Minas? Realmente, se ela cair abaixo do meu preço médio, mas no momento não é a quantidade que eu desejo ter desse certo ativo na minha carteira. Então, eu deixo uma pequena quantidade, tá? Siderúrgicas, ações cíclicas dessa forma, principalmente para iniciantes. É interessante que você não coloque um grande capital da sua carteira alocados nela, tá? É interessante que você faça uma gestão de risco, porque assim, caso essa empresa caia, tá? Vamos supor aqui que a Uzi Minas chegue aos R$ 5, eu posso sim pensar aqui em comprar mais 40 ações e fechar um lote de 100. Mas isso somente se ela cair mesmo, tá? Enquanto isso eu deixo ela na carteira, não tenho muito que se preocupar. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que ela talvez agora nem anuncie dividendos em dezembro, e ela costuma anunciar. Talvez ela anuncie uma quantidade baixa, porque ela tem reformas para fazer e eu quero que a empresa realmente faça essas reformas, tá? Eu não quero que ela fique me pagando por agora e os fornos e tudo lá fiquem caindo aos pedaços. Eu quero que ela invista nela mesmo, ela arrume, deixe tudo certo para no futuro eu colher os frutos disso. Não estou interessado em dividendos neste momento. Então, é isso que eu faço com as ações de Uzi Minas, tá? Não tenho. é, não fico olhando o valor de cotação, tanto que eu vi hoje que ela tinha caído tanto ontem. Não me apego muito a isso, somente compro. Eu busco comprar empresas sempre que elas vão caindo, tá? Abaixo do meu preço médio, eu sempre tento diminuir o meu preço médio e isso, e vou colhendo os resultados depois. Então fala aí pra mim, você tem Uzi Minas na carteira? Pretende comprar? Se você gostou desse vídeo, galera, o primeiro vídeo com câmera aqui do canal, tá? Deixa aí seu comentário, um joinha, compartilha esse vídeo se puder me ajudar. Agradeço fortemente para vocês, tá? Então, fui falar um forte abraço, sucesso para vocês em todos os seus investimentos.